Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar planejamento e produção de crônica. Vamos entender um pouquinho. O que já estudamos, o que vamos estudar hoje? Já estudamos o gênero crônica, que costuma abordar situações presentes no cotidiano. Vamos estudar como produzir uma crônica e colocar em prática o que já aprendemos. Fique atento! Para produzir a crônica, precisamos ficar atento às particularidades de sua composição organizacional, isto é, sua estrutura básica, características do texto, de seu estilo de linguagem, ou seja, recursos, estratégias artísticas e criativas usadas na língua para sugerir, embelezar, provocar efeitos expressivos. Relembrando crônica. É um gênero intermediário entre o jornalismo e a literatura, publicada em jornal ou revista e muitas vezes reunida em livro. Concentra-se num acontecimento do cotidiano que tenha chamado a atenção do escritor. O cronista observa o mundo e o apresenta aos leitores, segundo sua interpretação, com uma visão mais poética e subjetiva do fato. Vamos ler uma crônica de Fernando Sabino. O melhor amigo. A mãe estava na sala, costurando. O menino abriu a porta da rua, meio ressabiado. Arriscou um passo para dentro e pediu cautelosamente a distância. Como a mãe não se voltasse para vê-lo, deu uma corridinha em direção de seu quarto. Meu filho! Gritou ela. O que é? Respondeu com o ar mais natural que lhe foi possível. O que é que você está carregando aí? Como podia ter visto alguma coisa, se nem levantar a cabeça? Sentindo-se perdido, tentou ainda ganhar tempo. Eu? Nada. Está sim, você entrou carregando uma coisa. Pronto, estava descoberto, não adiantava negar. O jeito era procurar comovê-la. Veio caminhando até a sala. Mostrou à mãe o que estava carregando. O que será que ele carregava? Vamos continuar. Olha aí, mamãe, é um filhote. Seus olhos súplices aguardavam a decisão. Um filhote? Onde é que você arranjou isso? Achei na rua. Tão bonitinho, não é, mamãe? Sabia que não adiantava. Ela já chamava o filhote de isso. Insistiu ainda. Deve estar com fome. Olha só a carinha que ele fez. Trate de levar embora esse cachorro agora mesmo. Ah, mamãe, já compondo uma cara de choro. Tem 10 minutos para botar esse bicho na rua. Já disse que não quero animais. Aqui em casa. Tanta coisa para cuidar, Deus me livre. O menino tentou enxugar uma lágrima. Não havia lágrima. Voltou para o quarto emburrado. Que diabo também! Nesta casa tudo é proibido, gritou lá do quarto e ficou esperando a reação da mãe. Todo mundo tem cachorro, só eu que não tenho. Você não é todo mundo? Também, de hoje em diante, eu não estudo mais, não faço mais nada. Veremos, limitou-se a mãe, de novo distraída com sua costura. É hora de saber o desfecho. A senhora é ruim mesmo, não tem coração. Conhecia bem a mãe, sabia que não haveria apelo. Tinha 10 minutos para brincar com seu novo amigo e depois a voz da mãe, inuserável. Vamos, chega, leve esse cachorro embora. Ah, mamãe, deixa, choramingou ainda. Meu melhor amigo, não tenho mais ninguém nesta vida. E eu? Que bobagem é essa? Você não tem sua mãe? Mãe e cachorro não é a mesma coisa. Deixa de conversa. Obedece sua mãe. Ele saiu e seus olhos prometiam vingança. A mãe chegou a se preocupar. Meninos nessa idade, uma injustiça praticada e eles perdem a cabeça. Meia hora depois, o menino voltava da rua radiante. Pronto, mamãe. E exibia-lhe uma nota de 21 e uma de 10. Havia vendido seu melhor amigo por 30 dinheiros. Eu deveria ter pedido 50, tenho certeza que ele dava, murmurou pensativo.
Quanto valor a amizade, né, gente? Vamos lá. Como a crônica, o melhor amigo foi construído? Feita na primeira e terceira pessoa do singular, lembrando que primeira pessoa eu, quem fala quando eu conto a história. Terceira pessoa de quem se fala, quando você está narrando a história de alguém ou a fala de outra pessoa. Com discurso direto para reproduzir a fala dos personagens e indireto para dar voz ao narrador. Texto curto, que apresenta um enredo com poucas personagens, que no caso a mãe, a criança e o cachorro. O narrador relata uma cena cotidiana, como entre mãe e filha, acolher ou não o animalzinho. Os fatos cotidianos e as personagens descritas podem ser fictícias ou reais. Linguagem simples e espontânea, situada entre a linguagem oral e a escrita, mas que confere bastante expressividade à crônica. Desfecho inesperado que surpreende o leitor. O ápice, muitas vezes, da crônica é justamente esse desfecho que a gente não espera, que é o que acontece na crônica que acabamos de ler. O cronista utiliza-se do humor e proporciona uma reflexão bem-humorada. Então, ele traz aí uma reflexão, mas de uma forma mais humorada. Fique sabendo, para produzir uma crônica ou qualquer outro texto, é preciso, além de reconhecer as características do gênero, fazer um planejamento de todo o processo de produção. Nesse planejamento, deve-se levar em conta o contexto, ou seja, as condições de produção. E principalmente a intenção da mensagem que você queira passar com a crônica. As condições de produção de texto. O tema, que é o que vai escrever ou o que escrever. O tema deve atender às expectativas do leitor. É importante saber que o leitor de crônica busca, a partir do tema abordado, uma identificação com o texto. Os assuntos podem gerar boas crônicas, são sempre ligados ao cotidiano. Então, são sempre coisas do cotidiano e muitas vezes até críticas à sociedade a gente encontra nas crônicas. Outra condição, o público-alvo. Para quem escrever, para quem você vai escrever a crônica? Dependendo do leitor que terá acesso ao texto, podemos definir vários outros pontos para a produção. Por exemplo, que tipo de linguagem é mais adequada, se é mais formal ou menos formal. Então, é importante no processo da produção você pensar em quem vai ler a sua crônica. Objetivo, para que escrever? É de extrema importância definir qual o objetivo do texto que se vai escrever. Alguns objetivos para os quais se escreve um texto são informar, entreter, emocionar, divertir, questionar, criticar, denunciar, convencer, levar à reflexão, entre outros objetivos que possa existir. Publicação, onde vai circular? É importante saber se a crônica será divulgada em algum lugar, como, por exemplo, reunida em um livro, publicada no blog da escola, postada no grupo de WhatsApp da turma, entre outras possibilidades, em qual meio que a crônica vai circular. Após definir as condições em que o texto será produzido, é necessário planejar os passos para a elaboração da crônica. E quais seriam esses passos? Vamos lá. Passo 1. Anote um acontecimento da vida escolar ou familiar que julgue interessante e pense em uma sequência para relatá-lo. Por exemplo, uma situação ocorrida no recreio, entre uma aula e outra, algo interessante no corredor, uma conversa entre colegas. No ambiente familiar, pode ser um almoço divertido, uma conversa entre as tias, o lanche na casa da avó, um jogo de futebol ou de outro esporte com os primos. Tudo o que acontece na escola e na rotina de sua família pode virar uma crônica. Basta ter o olhar atento para observar, ver os mínimos detalhes. Passo 2. Imagine de que modo você iniciará a crônica, contando logo o assunto principal ou adotará a estratégia para surpreender o leitor. E quanto ao final?
criará um impacto no leitor? Vai fazê-lo rir? Vai fazê-lo refletir? Você tem que pensar nisso também. Passo 3. Escreva sua crônica relatando o acontecimento em primeira pessoa, criando um efeito de subjetividade, ou na terceira pessoa, mantendo-se mais distante dos fatos. E aí é aquela escolha do narrador. Você vai ser um narrador personagem que está ali envolvido na história, ou você vai ser um narrador observador, que vai relatar, que vai contar o fato. Aproveite para usar uma linguagem de modo mais informal. Adote um tom leve e faça uso de estratégias para criar humor, suspense e prender a atenção do leitor. Não esqueça de dar a seu texto um título bem criativo. Título é outra coisa que chama muita atenção. Passo 4. Atente-se à adequação à norma padrão. Embora a linguagem que você vai usar seja coloquial, não se descuide da ortografia correta e uso adequado de conectores para garantir a coesão entre as partes do texto. O texto não deve ser muito longo, mas as partes precisam estar bem encadeadas, bem conectadas para ter coesão e para ter coerência também. E passo 5. Combine com o professor o que fazer com a crônica que produziu. Publicar em um meio impresso ou digital, publicar no blog da escola, um livro da turma. Então, pensem aí em fatos ou alguma coisa interessante que aconteceu na escola. Pode ser algo recente ou pode ser algo de um tempo atrás, para você colocar em prática e produzir essa crônica, tá? E essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para mais informações. Beijos da Barbie!